Saudações, amigos e irmãos. Vocês estão no canal Reformadores da Igreja, o canal que traz os melhores vídeos para fortalecer seu conhecimento na graça de Deus. Antes de ouvir essa mensagem, eu convido você a se inscrever nesse canal e a clicar no sininho das notificações para continuar sempre ligado aqui nos novos vídeos que surgirem no canal. E agora, nós vamos assistir a mensagem de hoje. E aqui você tem a dinâmica do pecado. Olha o que Acã diz no verso 21. Primeiro, ele viu. Segundo, ele cobiçou. Terceiro, ele tomou. E quarto, ele escondeu. É assim que o pecado funciona. Nós primeiro colocamos os olhos onde não devemos. Em seguida, cobiçamos aquelas coisas. Depois, nós damos um jeito de tomá-las ou praticá-las. E finalmente nós escondemos os rastros, para que ninguém saiba que nós fizemos errado, porque a nossa consciência diz que está errado. E nós preferimos ocultar. Foi isso que Acã fez. Note, voltando para o verso 1, que Acã pensou que ninguém estava vendo, mas Deus estava vendo. E diz o texto que a ira de Deus se acendeu contra os filhos de Israel. Mas quem pecou não foi Acã? Por que a ira de Deus se acendeu contra o povo? Por que não diz, e Deus irou-se contra Acã? Mas diz que a ira de Deus se acendeu contra o seu povo. A resposta é a doutrina da aliança. Nós somos o povo de Deus, nós somos irmãos. Nós somos partes da mesma família de Deus, nós somos o povo de Deus. O que acontece com um, acontece com todos. O pecado de um é o pecado de todos. Deus se ira contra o seu povo por causa dos pecados que estão lá no meio do povo e que não estão sendo tratados. A ira de Deus se acendeu, foi contra toda a nação, por causa de um homem. Quando você peca e você esconde, você pensa que nada está acontecendo, mas você vai afetar sua mulher, seus filhos, você vai afetar sua igreja, seu local de trabalho, as pessoas ao seu redor. O salário do pecado é a morte, e Deus está vendo. Você não pode fugir de Deus, você não pode esconder de Deus. Primeiro, desobediência. Segundo, derrota. Veja do verso 2 até o 5. Josué não estava sabendo de nada disso. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel. A cidade de Ai ficava uns 24 quilômetros, morro acima. Ele mandou os espias para lá, dizendo, subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a cidade de Ai. E voltaram a Josué e lhe disseram, não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36. E aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Josué não estava sabendo o que tinha acontecido. Então ele mandou um grupo de espiões fazer reconhecimento, inteligência militar. Eles foram, olharam, voltaram e disseram a Josué, a cidade é pequena, ela não é tão grande quanto Ai, o número de soldados é bem melhor, ela está desprotegida. É verdade que está no alto de um morro, mas nós temos a vantagem. Então não precisa mandar os esquadrões inteiros, manda um pelotão que resolve. Um número pequeno de soldados toma conta daquela cidade. Eles estavam confiantes de que aconteceria com Ai a mesma coisa que tinha acontecido com Jericó, afinal Deus não era com eles. E Josué, a essa altura, diz o texto aqui que ele nem consultou a Deus, como costumava fazer, subestimou, não sabia o que estava acontecendo, pensava que Deus estava ao lado dele e diz, não, eu vou destacar aqui um pelotão que vai resolver isso aí. E soltou o seu exército, mandou lá um grupo de soldados para derrubar a cidade. Surpresa, os homens de Ai lutaram como leão, parecia que Deus estava com o pessoal de Ai.
e não com mais o seu povo. E o resultado é que o povo foi derrotado. Voltaram correndo para casa, descendo o morro abaixo até as pedreiras onde estava Jericó, e no caminho morreram 36 soldados, pais de família, por causa do pecado de um homem. 36 morreram. E o coração do povo se derreteu. Ninguém estava entendendo mais nada. Como é que a gente conquistou Jericó e agora está sendo derrotado em Ai? A resposta é que em Jericó Deus estava com eles, e em Ai Deus não estava mais. Deus está virado com o seu povo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se Deus está contra nós, até Ai nos derrota. E ai de nós, se Deus não está conosco. Do verso 6 até o verso 9, você vê o desespero de Josué. Está seguindo a sequência? Desobediência, verso 1. Derrota, do verso 2 ao verso 5. Desespero, de 6 a 9. Josué rasgou as vestes, se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre a cabeça. E disse Josué: Ah, Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão, para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentáramos com ficarmos da além do Jordão. Ah, Senhor, o que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? O desespero tomou conta de Josué. Ele não estava entendendo, ele não sabia por que Deus não estava mais com o seu povo. E ele fez a única coisa que a liderança podia fazer. Rasgou as vestes, que era um símbolo de desespero e de tristeza no antigo mundo oriental. Chama o resto da liderança, se coloca diante da arca de Deus, que é o símbolo da presença de Deus, e choram, lamentam, jogam pó sobre a cabeça e gritam diante de Deus e clamam a Deus dizendo: Deus, se vai ser assim, era melhor a gente ter ficado do outro lado do rio, mas o Senhor nos traz para o lado de cá do rio para a gente morrer nas mãos desses homens. Quem dera a gente tivesse ficado lá. E Josué sabia orar. Ele toca no ponto sensível de Deus. Ele diz assim: se nós formos destruídos, vai respingar no Senhor, porque todo mundo aqui sabe que o Senhor tirou a gente lá do Egito. Aí eles vão dizer o quê? Eles vão dizer: Deus começou a obra e não terminou. Deus tirou o povo do Egito, mas morreu nadando na praia. Não chegou no final, não teve força para cumprir as promessas. Deus, o que está em jogo é o teu nome. Gente, Josué sabia orar. E agora você já descobriu porque boa parte das suas orações não são atendidas, não é? É que você não argumenta o argumento certo com Deus. Você chega para Deus e diz assim: Deus, eu quero isso porque eu quero isso. E Deus disse: e daí? Deus, me dá isso porque eu quero isso. Sim. Agora, quando você argumenta com Deus dizendo: Deus, ouve a minha oração, porque se isso acontecer, a glória é tua, o teu nome será engrandecido, as pessoas verão que tu és Deus. Esse é o maior argumento que você pode ter com Deus, quando a glória dele está envolvida, o nome dele está envolvido, porque Deus preza acima de tudo a sua glória e o seu próprio nome. Josué sabia disso, e é assim que ele argumenta: o que é que o Senhor vai fazer com o seu nome se a gente for derrotado? Aí vamos para a quarta parte, quando Deus então dá direção a Josué. Apesar de que Deus estava irado com o seu povo, ele não abandonou o seu povo, e ele escutou a oração de Josué. E do verso 10 até o verso 15, ele aparece a Josué, ele dá direção. Estão seguindo a sequência, né? Desobediência trouxe derrota, que trouxe desespero. O desespero em forma de oração trouxe resposta na forma de direção. Então disse o Senhor a Josué, estou lendo o verso 10: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto. Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram.
pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Dispõe-te, santifica o povo, e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Pela manhã, pois, vos chegareis segundo as vossas tribos. E será que a tribo que o Senhor designar por sorte se chegará segundo as famílias. E a família que o Senhor designar se chegará por casas. E a casa que o Senhor designar se chegará homem por homem. Imagina a cena. Josué prostrado de joelhos diante da arca, vestes rasgadas, coberto de cinza, de pó, clamando a Deus. E de repente da arca, a gente não sabe como aconteceu, eu apenas imagino, da arca a glória de Deus brilha sobre a arca e a voz de Deus dá uma ordem extraordinária: Josué, pode parar de orar. Por que você está orando? Fique em pé, Josué, não é hora de orar não. Gente, eu só me lembro de uma outra passagem na Bíblia em que Deus manda alguém parar de orar. Porque a Bíblia toda, ele diz assim: ore, ore, não é isso? De Gênesis e Apocalipse ele diz: ore, orai sem cessar, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Busca a Deus em oração constantemente. Deus está mandando a gente orar o tempo todo. Mas tem hora que não é hora de orar aqui, que era tempo de consertar a vida. Era tempo de resolver o problema do pecado. Pode parar de orar, Josué. Levanta. Vamos resolver isso aqui. Porque não adianta orar se você não resolve o problema do pecado. Orar não substitui quebrantamento, santificação, arrependimento, restituição, reconciliação. Você pode orar até o dia do juízo, mas se você não fizer estas coisas, isso de nada vai lhe adiantar. Por que você está aí de joelho, orando? Vamos fazer a coisa certa. E aí Deus então diz a Josué o que é que está acontecendo. Disse o Senhor a Josué no verso 11: Israel pecou. Nota que Deus continua a tratar o povo, a situação no coletivo. Ele diz: Israel pecou. A gente sabe que foi um homem só, mas ele diz: Israel pecou. Ele está atribuindo ao povo todo a responsabilidade. Israel pecou, Israel quebrou a minha aliança. Verso 12: por isso Israel não pôde resistir aos inimigos, por isso Israel virou as costas. E Deus diz no verso 12: eu não serei mais com vocês, se vocês não eliminarem do meio de vocês a coisa proibida, a coisa roubada. O que Deus está dizendo a Josué é o seguinte: Josué, o segredo da vitória da igreja sou eu. É a minha presença, é a minha graça, é o meu poder que faz com que o meu povo seja vitorioso. Não é uma questão de ter muito dinheiro, de ter estratégia, de ter metodologia, de ter homens capacitados, pastores com títulos. Estas coisas são importantes, mas se eu não estiver no meio de vocês, isso não vale nada. Não vale nada. O segredo da igreja é a presença de Deus no nosso meio. E só tem uma coisa que afasta a presença de Deus do meio do seu povo. E não é pecado. Porque se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ao coração quebrantado e contrito, Deus não rejeita. Se nós pecarmos e nos humilharmos diante de Deus e buscarmos a Deus em arrependimento, está escrito que Ele nos ouve e que Ele nos perdoa, que Ele nos levanta e nos dá um novo começo. Então o problema não é o pecado, o problema é a atitude de Acã. É você pecar e você esconder, e você fazer de conta que não houve nada. E você continuar no pecado oculto, e não tratar isso diante de Deus. O pecado precisa ser tratado. Isso que Deus diz aqui. Não é hora para orar não, é hora para colocar a vida em ordem. É hora para colocar a vida em ordem. E o problema é esse: vocês têm que eliminar a coisa roubada do meio de vocês, porque enquanto isso vocês não poderão, estou lendo o final do verso 13, vocês não poderão resistir aos seus inimigos. E aí do verso 14 a 15, Deus dá
a direção a Josué de como ele deveria tratar a questão do pecado. Josué deveria reunir o povo, santificar o povo naquela noite, chamar o povo naquela noite, passar as orientações que Deus havia dito, explicar a razão da derrota, dizer que no meio havia alguém que havia quebrado a aliança de Deus e que eles deveriam passar a noite examinando, e que no dia seguinte de manhã Deus iria mostrar quem é que fez a coisa errada. Deus ia separar uma tribo, e isso através do sistema de sortes. O sistema de lançar sortes, que era usado no Antigo Testamento para saber a vontade de Deus, consistia no uso do Urim e Tumim, que era uma estola sacerdotal com 12 pedras que tinham o nome das 12 tribos de Israel. Então aquelas pedras eram selecionadas, cada uma representava uma tribo, e eram jogadas, e aí então no jogar daquelas pedras Deus mostrava a tribo que ele queria. Depois a mesma coisa para famílias e assim por diante. Era assim que funcionava no Antigo Testamento. Só avisando, Deus não age mais assim hoje, não é? Então não vá, pode guardar seu baralho, Deus não vai responder dessa maneira, não é assim que funciona. E os seus dados também, não. Isso era uma direção no Antigo Testamento, mas era assim que Deus falava. Agora, a pergunta que a gente faz é: Deus não sabia que era Acã? É claro que Deus sabia. Por que ele não disse a Josué? Foi Acã que fez isso. Ele podia ter dito, não podia? Foi Acã que fez isso. Mas ele não disse, ele estabeleceu um processo pelo qual o povo de Deus chegaria àquela conclusão. Por que Deus fez isso? Eu posso imaginar algumas coisas. Primeiro, Deus queria que o seu povo se envolvesse no tratamento daquele pecado, para que o povo sentisse que o pecado de um é responsabilidade de todos. Então ele queria que o povo todo se envolvesse. Eu fico pensando naquela noite, depois que Josué reuniu o povo e disse para o povo: olha, Deus amanhã vai mostrar quem é. Eu fico pensando, vão para suas tendas e se preparem, porque amanhã Deus vai mostrar. Eu fico pensando no pai de família que temia Deus, reunindo a sua família naquela noite, dentro da tenda, e perguntando: Jacó, foi você? Judá, foi você que fez isso? Foi você que fez isso? Levi, quem fez isso? Vamos examinar os corações. Aquela foi uma noite de autoexame. Aquela foi uma noite de sondar os corações, em que os israelitas se colocaram diante de Deus, fazendo aquela pergunta que um dia os discípulos de Jesus fariam na noite da ceia: porventura sou eu aquele, o tropeço para o povo de Deus? Será que sou eu que estou sendo o Jonas no fundo do barco, levando o barco a pique? Será que sou eu, Deus? Sonda meu coração. Eu quero ser uma bênção, eu não quero ser um tropeço para o teu povo. Imagina, a noite toda o pessoal sondando o coração e chegando a Deus fazendo isso. Eu acho que era isso que Deus queria. Jesus fez a mesma coisa. Na noite em que foi traído, ele reuniu os discípulos e disse: um de vocês vai me trair. Ele não disse quem era, ele sabia, mas disse: um vai me trair. Aí o que é que todos eles fizeram? Eles chegaram para Jesus e disseram: porventura sou eu? Sou eu, Senhor? Sou eu, Senhor? Essa é a razão pela qual Deus não disse o nome de Acã, Josué. Ele queria que o povo todo se humilhasse diante de Deus e sondasse o coração e estivesse pronto a se arrepender e mudar de vida. Olá, meus irmãos e irmãs, muito obrigado por terem assistido mais um vídeo aqui no Reformadores da Igreja. Nós convidamos você a deixar um like, a se inscrever no canal, para que você seja sempre avisado pelo YouTube cada vez que nós colocarmos um vídeo novo por aqui nesse canal. É muito importante também que você compartilhe esse vídeo, enviando nas redes sociais, especialmente no WhatsApp, nos grupos da sua família, nos grupos da sua igreja, para que mais pessoas sejam alcançadas por essa mensagem tão importante. Nesse vídeo, o reverendo Nicodemos fala a respeito da necessidade de nós tratarmos os pecados ocultos, como esses pecados fazem mal, como eles distanciam a nós do nosso Deus, como eles trazem consequências severas para nós e também para aqueles ao nosso redor. Aqui ele aponta o exemplo de Acabe, que o seu pecado não afetou somente a ele, mas a todo o povo de Deus, mostrando que muitas vezes a consequência dos nossos pecados afeta
aqueles que estão ao nosso redor, a nossa família, os nossos filhos, a nossa esposa, e na ideia aqui da doutrina da aliança, né, que o povo de Deus às vezes é tratado como um só, e às vezes um pecado atinge toda a igreja. Então, como é importante nós refletirmos, nós nos autoanalisarmos, fazermos um autoexame das nossas vidas e observarmos se existe algum pecado que tem sido recorrente, algum pecado que nós não confessamos, algum pecado que nós não pedimos perdão. E talvez esse pecado ele tenha trazido para a sua vida muitos males, muitos problemas, muitas circunstâncias ruins para você, para a sua casa, para a sua igreja. E nesse dia o Senhor chama, convida você a tratar esse pecado. Que essa mensagem possa falar profundamente ao seu coração. E nós queremos convidar você a assistir outros vídeos sobre esse mesmo tema que vão estar aparecendo aqui na tela. Basta clicar e você vai assistir mais uma pregação falando aqui de um tema muito importante para abençoar a sua vida.